amigo Matheus Matos, é um internauta fiel, assíduo aqui da nossa programação. A Cida Espíndola, bom dia, direto de Belo Horizonte. O Anax Inox está em Pavão, acompanhando nossa transmissão. A Edinamar Gomes Pego, direto da cidade de Malacacheta, participando conosco via Facebook. E você que também acompanha a nossa programação via rede social, aproveite para compartilhar o nosso link. O seu compartilhamento é muito importante. Você já amanhece o dia muito bem informado, de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã. E aí você vai compartilhar para que mais pessoas saibam o que de fato acontece aqui na nossa região. Desde já, muito obrigado a você também que nos ouve pela Rádio Imigrantes FM 100,9 e você que nos vê pela TV Imigrantes, Canal 12. Este é o único jornal multiplataforma do Nordeste Mineiro. São 6h50, confirmando a hora certa. Olha, nós estamos recebendo aqui, depois de um certo tempo, a visita da doutora Camila Almeida Ramalho, médica veterinária. Ela tem especialização em clínica e cirurgia de cães e gatos, é mestrada em medicina veterinária, docente da Unidocto e ela tem um consultório próprio na nossa querida cidade de Tambacuri. Doutora Camila, bom dia, obrigado pelo retorno aqui à programação da Rádio TV Imigrantes. Bom dia, Elvis, bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos falar de um tema bastante recorrente, que é a sinomose, uma doença altamente contagiosa, Nós tivemos aqui surtos na nossa região alguns anos atrás. Não sabemos momentaneamente como é que está a situação, a gente vai até questionar isso a doutora Camila daqui a pouco. Mas qual que é o conceito de sinomose para que a gente comece a entrevista? O que é a sinomose? Bom, a sinomose, como você mesmo já disse, é uma doença altamente contagiosa e que ela é causada por um vírus, tá? Então ela é uma virose. Assim como os humanos têm facilidade em pegar viroses como a gripe, os cães, principalmente, estão bem suscetíveis a serem acometidos por essa virose. E por ser uma virose, é facilmente transmitida entre os animais. Pois é, nesse caso aí, somente cães. Gato não corre o risco de pegar sinomose. Não, dentre os animais domésticos, só o cão pode ser acometido. Dentre animais silvestres, alguns animais também podem ser acometidos, mas para a gente de interesse é só o cachorro mesmo. O gato não pega sinomose. Bom, pegando o gancho ainda nessa questão dos animais que estão mais suscetíveis, como é que essa doença é transmitida, doutora? Bom, os animais que manifestam os sinais clínicos, os animais que ficam doentes com a sinomose, eles vão ter algumas condições clínicas, algumas alterações, algumas manifestações, e eles vão transmitir o vírus através dessas secreções que são produzidas por essas infecções, por essa infecção viral mesmo. Então, secreções vão sendo liberadas no ambiente, e os animais, ao terem contato com essa secreção, ou por contato direto com o animalzinho que já está doente, ou por contato, por exemplo, com o comedouro, ou com o bebedouro, com o próprio ambiente onde o paciente doente está, vai se infectar. Então, pode ser tanto por contato direto, um animal sadio tendo contato com o animal doente, ou também pode ser por contato indireto, através de objetos basicamente contaminados com secreções. Às vezes, aerosóis são aquelas pequenas gotículas que são liberadas de secreção durante o espirro ou durante a tosse do animal doente, também podem servir de fonte de infecção para os animais sadios. Roberto. Agora, doutora, naturalmente a população canina tem influência, Ou seja, se tiver um volume maior, naturalmente a possibilidade de propagação ela é maior, é isso? Sem sombra de dúvida, principalmente quando a gente pensa que a gente tem muitos animais abandonados nas ruas, Então a gente vem sempre falando da posse responsável, da guarda responsável, de você ter seu animal, não deixar ele à rua sozinho, Ele pode se contaminar. A gente sabe que os animais de rua normalmente já nasceram lá e não tiveram nenhuma vacinação, nenhum cuidado, ou eles vieram de proprietários que em algum momento tiveram um certo cuidado, mas por algum motivo abandonaram eles nas ruas, então eles também estão suscetíveis a adoecer. E quando esses animais começam a aglomerar na rua, às vezes encontram uma cadela no cio, às vezes um animal doente é capaz de infectar vários outros animais e essa doença vai sendo propagada. Aí um animal doente deita no seu portão, evacua, urina, às vezes solta secreções catarrais, espirra, aí o seu cachorrinho logo em seguida vem cheirar aquele local, vem demarcar o território, acaba se contaminando e aí a doença vai se espalhando, infelizmente. Bom, com relação a esses sintomas, o que o animal, ao contrair a sinomose, doutora Camila, ele passa a apresentar e que a pessoa precisa identificar naquele momento que é a sinomose? Bom, não tem como a gente identificar quanto proprietário, fazer o diagnóstico em casa. Não dá.
o proprietário, se ele tiver um pouco mais de conhecimento, souber um pouco mais sobre a doença, ele consegue suspeitar da doença em casa, né, encaminhar o animal para o veterinário. E a sinomose, a gente brinca que é uma doença que às vezes ela não tem sinais característicos. Muitas vezes os sinais são inespecíficos. Sinais de perda de apetite, às vezes um pouco de diarreia, um pouco de vômito, que pode ser causado por basicamente qualquer outra doença. E aí a gente começa a ter alguns sinais que levam o proprietário a pensar que o seu animal tem sinomose, quando são sinais voltados mais para o trato respiratório. Então, tosse, espirro em excesso, com muita secreção nasal, às vezes aquela secreção de catarro mesmo, bem amarelada, esverdeada, tá? Alguns quadros até de pneumonia, quando a doença já vem mais grave. É um sinal muito comum também nos animais, quadros de conjuntivite. Então, o animal ele tem aquela inflamação dos olhinhos e começa a gerar muita secreção. Então, às vezes, esses animais têm dificuldade de abrir os olhos de tanta secreção, tá? Aquele olhinho muito vermelho. Então, a conjuntivite é um sinal também que, às vezes, leva o proprietário a pensar em sinomose, mas que pode ter outras causas. A gente pode ter alterações dermatológicas, então, lesõezinhas na pele que muitas vezes passam desapercebidas, mas que já podem ser um sinal de sinomose. E o quadro que comumente é mais grave, que é o quadro neurológico. Que é quando o proprietário chega no consultório e fala assim, meu cachorrinho está caindo das pernas, né? Ele está com paralisia dos membros, às vezes não só das perninhas, mas do corpinho todo. Então os animais tendem a parar de andar, mas não são todos, tá, gente? Alguns vão apresentar sinais clínicos. A gente pode perceber essa variação de sintomas. Pode. Em que tempo ele chega a esse estágio mais avançado? Isso é extremamente variável. Tem animais que vão passar pelas fases dermatológicas com lesão de pele, fase gastrointestinal com vômito e diarreia e não vão chegar à fase neurológica respiratória. Tem alguns animais que já chegam com a queixa para a gente da fase neurológica, com dificuldade de andar, com dificuldade de se manter em pé, em coordenação motora. Crises convulsivas são extremamente comuns e muitas vezes a gente não consegue controlar a crise convulsiva nem no consultório, nem na clínica, mediante internamento e medicação. Então, realmente é uma doença gravíssima. Bom, a sinomose tem tratamento ou cura, doutora? Bom, então vamos lá, uma pergunta bem relevante. Tem tratamento? Tem, mas é o tratamento que a gente chama de tratamento paliativo. Não é aquele tratamento que vai curar a sinomose. Não existe hoje no mercado um medicamento específico contra a sinomose. Então, todo o tratamento que a gente faz para o animal é baseado nos sinais clínicos que ele apresenta. Então, se ele tiver com vômito, nós vamos entrar com medicação para controlar o vômito. Se tiver com pneumonia, a gente trata a pneumonia, a gente trata a conjuntivite, tá? Se ele tiver muito magro, suplementação, entra com vermífugo, tira pulga e carrapato. Então, todo aquele tratamento de suporte mesmo, para fortalecer de alguma forma o sistema imune do animal e ele ter competência para combater a virose. Existem no mercado, alguns veterinários fazem uso de medicações, tá, antivirais e alguns suplementos vitamínicos que auxiliam na recuperação do animal. Alguns trabalhos falam para a gente que auxiliam, mas eles não fornecem cura, eles não tratam, digamos assim, diretamente o vírus. É mais um tratamento de suporte mesmo, baseado nos sinais que o animal apresenta. Roberto. E como prevenir efetivamente a doença? Que a principal solução é a prevenção, né, gente, para todas as doenças. A prevenção pode ser feita com a vacinação. Então, quando o seu cachorrinho é filhote, a partir de 45 dias, ele vai tomar algumas vacinas, né? Então, você deve levar o seu cachorrinho ao médico veterinário, tá, gente? Lembrando que tem que ser no médico veterinário. Não tem isso na rede pública de saúde, essa vacina? Não existe. A única vacina fornecida gratuitamente para a população é a vacina contra a raiva, que é feita todo ano na campanha, né? Uma vez por ano a gente tem campanha. Então, a vacina contra virose, não só contra a sinomose, porque vem um combo de viroses incluídas na mesma vacina, é feita no médico veterinário e preconiza-se que seja no médico veterinário, tá? Porque ele tem capacidade de avaliar o animal, reconhecer se ele tem condições ou não de receber a vacina naquele momento, se precisa fazer alguma intervenção antes desse animal receber a vacina, e só ele vai conseguir estabelecer o melhor protocolo para o animal. De modo geral, o filhote ele toma 3 doses de vacina, com um intervalo em torno de 21 a 30 dias entre as doses, e depois ele vai tomar um reforço ao ano. Então, 3 doses quando bebê e depois uma dose todo ano. Essa é a principal forma de prevenção. Mas quando a gente sabe também que está tendo surto de sinomose, a gente evita, às vezes, andar com o nosso animal em um local onde tem muita aglomeração de animal errante, naquele animal abandonado, aquele animal que não tem dono, não tem quem olhe por ele.
Se a gente está passeando e vê que tem um animal debilitado, a gente evita do nosso animal ter contato com aquele animalzinho que está doente, porque ele pode ter sinomose, ele pode estar transmitindo o vírus, tá? Então, evitar, às vezes, levar um animal muito jovem para o pet shop, porque a gente sabe que por mais que no pet shop, na teoria, a gente só recebe animal sadio, a gente pode ter um animal que está já com sinomose e que ainda não tem os sinais clínicos da doença. Então, ele aparenta estar sadio, mas ele está doente. Pois é, já aconteceu o caso, assim, desse questionamento, de pessoa perguntar, eu posso vacinar um animal que já está doente? Uma pergunta de leigo mesmo. Sim, sim, mas muitos proprietários, às vezes, chegam no consultório falando que vacinaram, tá? A vacina, ela serve para prevenir a doença. A vacina, ela não para curar. Não para curar. Entendi. Ela leva um tempo para estimular as defesas do organismo, que a gente chama de sistema imune do indivíduo, né? Então, essa vacina, ela leva alguns dias, tá? Para poder conseguir fazer com que o organismo tenha suas próprias defesas contra o vírus. Para quando o animal realmente estiver em contato com o vírus, ele conseguir se defender. Quando o animal já está doente, dar a vacina não resolve mais. Dar a vacina já é jogar dinheiro fora, né? O animal ele já está com a doença, ele já está combatendo aquele vírus e a vacina já não tem mais eficiência alguma. Roberto. Doutora, agora a fêmea, né, se ela estiver grávida, ela pode passar a doença para os filhotes e no caso, ela pode ser vacinada e a vacina ser transferida para o filhote? Comumente a gente recomenda não vacinar fêmeas gestantes, né? Alguma outra vacina tem indicação em bula de sim vacinar as fêmeas gestantes, mas acaba que por risco, às vezes, de uma reação adversa, né? A cadelinha está ali gestante, às vezes a gente não saber a idade gestacional exata, a gente preconiza não vacinar. Então, recomenda-se não vacinar as cadelas gestantes contra viroses, tá? E a fêmea gestante, ela pode sim transmitir a virose para os fetos e quando isso acontece, não é muito comum de acontecer, mas quando acontece, esses fetos eles podem vir a óbito antes do nascimento. Então, essa cadelinha ela pode abortar os bebês, tá? Enquanto ela estiver nesse processo ainda de formação desses filhotinhos. Quando essa gestação é uma gestação que a gente chama termo, né? Então a cadelinha consegue levar toda a gestação e parir, a tendência é que ela transfira o vírus, que ela contamine os seus filhotes assim que eles nascerem, tá? E aí a tendência é que a sinomose seja muito mais agressiva num bebê que acabou de nascer, porque ele não tem defesa, ele não tem imunidade alguma. A gente fala que na maioria das doenças, principalmente essas que são contagiosas, os animais muito jovens e os animaizinhos às vezes muito velhos, eles são mais predispostos porque eles são mais fracos, né? A imunidade deles é mais fraca. Então os filhotinhos normalmente eles vêm a óbito. Bom, a Denise está perguntando aqui, um questionamento oportuno até, nós estamos falando aqui da sinomose com a médica a doutora Camila Ramalho, médica veterinária. Essa doença pode ser transferida para os humanos? Não, Elvis. A boa notícia nessa história toda é que essa doença não é uma zoonose. Ela não pode ser transmitida para os seres humanos. O contágio vai se dar basicamente dentre os animais domésticos, só entre os cães. Bom, só para a gente finalizar, porque nós estamos percebendo que o tratamento é muito difícil lidar com essa situação da sinomose, por isso a prevenção é o melhor caminho. Mas quando o sacrifício do animal, doutora, torna-se a única alternativa? Bom, para a gente pensar então no que a gente chama vulgarmente de sacrifício, né, que nós veterinários tratamos como eutanásia, que é aquela morte que é uma morte indolor, sem sofrimento e que a legislação permite ao veterinário fazer, a gente tem que pensar primeiro em fazer o diagnóstico correto. Então, a partir do momento que esse animal vai ao consultório, o médico veterinário faz os exames adequados, existem testes, muitas vezes até testes rápidos, que a gente usa um pouquinho de secreção, um pouquinho de sangue, tá? Para fazer o diagnóstico desses animais. A partir do momento que eu tenho o diagnóstico definitivo, aí sim eu posso pensar em algum momento na eutanásia. A eutanásia ela é baseada no princípio de que quando a gente já tentou de tudo, quando a gente já não tem mais alternativas, quando o animal já não responde mais aos tratamentos propostos, a gente opta pela eutanásia. Então, o veterinário já tentou todas as medicações possíveis, todas as intervenções possíveis, e o animal está num quadro muito grave. Normalmente o paciente já está no quadro neurológico, igual eu comentei, com crises convulsivas incontroláveis, aquele paciente que não anda mais, que não responde. Às vezes o paciente trava a boquinha e ele não consegue abrir a boca por causa de alteração neurológica, então a gente não consegue alimentar o animal mais, tá? Ele não consegue comer, ele não consegue beber. Então, quando chega numa situação insustentável,
quando não tem mais recurso, aí sim a gente opta por dar essa possibilidade de escolha ao proprietário. Sempre a escolha é do proprietário, nunca é a escolha do veterinário. Roberto. Tá? Tem muito sofrimento para o animal e para o dono que está observando o animal agonizar dessa forma, não é? Sim, é uma doença que em estágios avançados realmente é extremamente agressiva, extremamente sofrida. Alguns animais vocalizam, né? Eles, como se eles estivessem chorando dia e noite, eles viram à noite chorando, mas normalmente isso é alteração neurológica, isso é muito sofrido para o animal e para o proprietário. Mas qual que é o índice assim, de aceitação do proprietário em deixar sacrificar o animal? Porque a gente sabe do valor sentimental, né? Eu costumo dizer assim, até de uma forma bem mais popular e mais clara, se você pega um cachorrinho na rua e bate nele, para o dono é como se você estivesse batendo uma criança, porque aquele afeto ali é só aquela pessoa que é dona que sabe qual que é o valor sentimental. Como é que eles têm recebido isso, doutora Camila? Com facilidade? Eles falam, não, está sofrendo demais, vamos aliviar isso, ou então, não, eu quero ele perto de mim até o último suspiro. Bom, Elvis, a gente tem todo o perfil de proprietário. A gente tem aquele perfil do proprietário que quando seu animal adoecer, ele vai jogar o animal na rua, infelizmente, né? Ele vai cometer um crime, vai cometer um crime. E a gente tem aqueles proprietários que são extremamente cuidadosos, afetivos e amorosos, que prezam pela vida e pela saúde de seus animais. Então, normalmente, é difícil para os proprietários. A maioria tem muita dificuldade em tomar decisão. Então, às vezes eu converso com o proprietário, falo, converse com a sua família, procuro saber a opinião de todos, né? Às vezes o animal não tem um dono só, tem uma criança envolvida no meio da relação e você ter que explicar que esse animal não vai voltar para casa é extremamente difícil. Então, de modo geral, quando eu indico a eutanásia, que realmente em casos extremos, os proprietários acabam optando. Raramente um ou outro se recusa a fazer, às vezes prefere levar o animalzinho para casa, né? Não deixar mais internado em uma clínica, continuar com o tratamento em casa. Mas, infelizmente, quando chega na fase neurológica, tem trabalhos que falam que até 90% dos animais viram a óbito mesmo recebendo todo o tratamento. Que tristeza por isso. Bom, nós conversamos com a médica veterinária, a doutora Camila Almeida Ramalho, ao vivo, sobre sinomose, ela que é docente lá na Unidocto. Tem um consultório próprio em Tambacuri. A senhora reside em Tambacuri, no caso, né? Atualmente eu resido na Zona Rural de Frei Gaspar. Na Zona Rural de Frei Gaspar. Isso. Mas atende em Tambacuri? Atendo em Tambacuri com horários agendados e nos momentos em que eu não posso atender, eu encaminho os meus pacientes para as clínicas parceiras aqui em Teoflotone. Pode dar o telefone da sua clínica aí, não tem problema não. O telefone é DDD 33 3511 2491. Sempre quem atende as ligações é a minha querida Ellen, é a minha colaboradora, que está à disposição para servir vocês. E ela não conseguindo resolver, não conseguindo agendar, ela passa o meu celular, passa o meu número até pessoal mesmo, e assim que eu tiver uma disponibilidade, eu vou estar respondendo e tentando agendar o melhor horário aí para os nossos clientes. Falando, só para a gente fechar aqui, curiosidade, falando em celular, tem aquele cliente que quer fazer consulta por telefone ainda? Com o médico veterinário acontece esse negócio? Tem, acontece com o médico humano, acontece com o veterinário, eu acho que acontece com o dentista, acontece com todo mundo, infelizmente. E aí eu procuro falar de uma maneira assim, bem educada, de que eu preciso examinar o animal, né? Até porque o nosso paciente nem fala. Então a gente tem que examinar, a gente tem que decifrar pequenos sinais para a gente muitas vezes conseguir suspeitar de alguma coisa. A gente precisa coletar às vezes fezes, urina, amostras, para a gente poder estar tentando chegar a um diagnóstico. Então pelo celular infelizmente não dá. Né? Já pensou chegar um cachorro, meu cachorro está com vômito e diarreia, pode ser tanta coisa, pode ser até sinomose. E como é que eu vou conseguir fazer isso pelo telefone? Não dá. Ainda não consigo fazer o download, Elvis, do animalzinho lá na minha casa. Preciso ver ao vivo. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a Elvis, Roberto, pela oportunidade mais uma vez. Muito bem, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no seu Repórter da 100. Não sai daí. Que cartão é esse? Sindbank, você não conhece? Não. É o cartão de crédito da nossa cidade. São inúmeras as vantagens. Tá na hora de fazer um, hein? São mais de 400 empresas cadastradas. Não tem anuidade. Não precisa ser correntista de nenhum banco. E ainda te dá até 50% de desconto nas empresas conveniadas. E o mais importante, o dinheiro fica na nossa região. Você acumula pontos e troca por prêmios aqui mesmo no comércio da cidade. Acesse sindbank.com.br e peça já o seu. Sindbank,
o cartão da nossa cidade. Um produto Sindicomércio. As melhores condições na linha de SUV mais completa do Brasil você encontra na temporada dos SUVs Chevrolet. Tem descontos de 5 mil a 15 mil reais. Tem a esportividade e a potência do Equinox a partir de 129.990. E toda a linha de SUVs com taxa zero. Venha a uma concessionária Chevrolet e saia com seu SUV. Aproveite, é por tempo limitado. Total Chevrolet, fazendo sempre mais por você. Em Teófilo Otoni, 3522-3690 e em Nanuque, 3621-9400. Totalchevrolet.com.br